Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na PAN para mais uma edição da nossa revista radiofônica. O Morning Show tá no ar. Você é o nosso convidado especial, você indo pro trabalho, você já em casa, mandando bala, engatando uma segunda marcha no seu home office. Você já no teu emprego, ouvindo a gente nesse fone de ouvido, nesse computador. Muito bom tê-los conosco. A gente segue até às 11h30, trazendo, como eu disse, informação, prestação de serviço, entretenimento. Vamos lá, vem com a gente. Desmentido, presidente Jair Bolsonaro nega que tenha tomado a decisão de demitir o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, e diz que é diariamente vítima de fake news. Polêmica no esporte, o técnico Bernardinho se desculpa após chamar a jogadora Tiffany de homem. Ela é a primeira atleta transexual a atuar no vôlei profissional do Brasil. Olha só, hein? Vamos falar dela. Sim, ela estará entre nós numa grande jornada, porque estamos tentando descobrir esta mulher há tempos. Eu tava tirando um pigarro aqui. Eu tava tirando um pigarro. Foi uma pausa dramática. Não é? Foi o suspense, afinal. Quem é ela, Edgar? Ainda bem que eu posso fechar o microfone, que eu tenho um pigarro aqui que eu tava tirando. Mas é o seguinte, revelando Anitta. Fefito passou o dia inteiro ontem lendo a biografia da cantora e vai dar muitos spoilers para a gente aqui neste Morning Show. Prepara. Alguém aí, por exemplo, sabe que a Anitta planeja se aposentar em 2023? Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam. É isso mesmo, Fefito? É isso mesmo e muito mais. Vamos fazer a lista de inimigos, a lista de amores, de rancores, de sabores da Anitta. Sei lá, hein? Eu já não acredito, não sei. Olha, eu só digo uma assim, coisa. Se ela conseguir, ela vai ser a única que com a reforma da Previdência vai conseguir se aposentar aos 30 anos. Tão jovem. Eu não sei. Tão jovem. Olha, eu não sei não. Mas eu quero saber você, espectador, você, querido ouvinte, 11 931 7009, mande mensagens em vídeo dizendo se você acredita que a Anitta irá se aposentar em 2023 como cantora. Estamos aguardando a tua participação, 11 931 7009. Paulinha, vamos lá, temos hashtag para divulgar aqui, para quem ainda não sabe. Vai lá. Vamos lá, Edgar. É o seguinte, ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, né? Ele disse que não tem apego pelo cargo, Edgar, mas que também não é irresponsável de sair na primeira derrota. O Vini vai contar todos os detalhes dessa história pra gente daqui a pouco, mas o fato é que muita gente, Edgar, ficou o quê? Com medinho de Paulo Guedes abandonar o barco, caso não passe aí a reforma da Previdência. E aí, Edgar, o nosso departamento estruturado de hashtags avançada abriu um grande debate de mais de 20 horas e a gente decidiu fazer o quê? Antecipar essa eventual possibilidade do Guedes deixar o governo. E a tag de hoje, que vai mobilizar o Brasil, é hashtag atenção. Fica Paulo Guedes, tá? Olha, você pode comentar este e outros assuntos do programa usando a tag. Se a gente for para os assuntos mais comentados do país, vale prêmio para vocês. Falado, Paulinha, para você nos assistir, é só ter o aplicativo da Jovem Pan, você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender. Também tem no nosso portal a transmissão do programa, é o jp.com.br, e também transmitimos pelo nosso canal no YouTube. Conteúdo extra para você nas mídias sociais, estamos no Instagram, várias fotinhas bonitinhas, nossa, lá, né, com os convidados, no nosso perfil do Instagram e também na nossa página do Facebook. Passe por lá, deixe o seu joinha, que a gente fica feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning Show tá apenas começando. Já que você aqueceu o gogó, Paulinha... Sim. Vamos lá, vou com você nessa abertura do programa aqui, hein? Olha, vamos falar dessa polêmica no começo desse Morning Show, envolvendo aí a jogadora de vôlei Tiffany e o técnico Bernardinho. Vamos lá, do que se trata agora?
Bom, é importante lembrar quem é a jogadora Tiffany, né? Que é uma mulher trans que entrou para a Liga Feminina do Voleibol. Não entrou por um achismo, porque ela quis, porque deixaram, entrou com a autorização do Comitê Olímpico Internacional, que estabelece esses critérios, né? E de acordo com eles, o nível de testosterona no corpo dessa atleta dá a possibilidade de categorizar ali na Liga Feminina. Bom, a Tiffany joga e a gente sabe disso, que ela tem uma ótima performance, ela tem números incríveis. Muita gente questiona, né, a entrada dela como uma mulher trans, se ela estaria ali em pé de igualdade com as meninas. E o que aconteceu numa partida das quartas de finais da Superliga Feminina entre o SESI Bauru, que acabou eliminando o favorito, o Sesc do Rio de Janeiro. Foi o time do Bernardinho, exatamente, né? Foi uma fala do técnico Bernardinho depois de um ataque da Tiffany. E essa fala, a gente não vai ter a fala, porque na verdade é uma leitura labial bem clara que você pode fazer ali da transmissão de televisão e que acabou replicada também nas redes sociais através do Angels Volley, que é um time de voleibol LGBTQI que resolveu mostrar a sua indignação por essa fala do Bernardinho. A gente pode assistir ao vídeo aqui, só que eu vou dizer para vocês o que ele fala na leitura labial: um homem é foda. Então, essa é a frase que você consegue constatar aí da leitura. Você pode colocar o vídeo, por favor, Murilo? Olha aí, vai rolar o ataque. Rolou lá a batida da Tiffany. Dá pra saber. Um homem é foda, né? Então é o que diz ali o Bernardinho. Enfim, aí houve esse post na rede social de indignação e depois a resposta do Bernardinho. Nesse próprio post, ele resolveu ir lá e dizer o seguinte: peço desculpas a todos, não foi minha intenção de forma alguma ofendê-la. Me referi ao gesto técnico e ao controle físico que ela tem comum aos jogadores do masculino e que a maior parte das jogadoras não tem. Sempre trabalhei e tentei ajudar com meu trabalho diversos jogadores e jogadoras sem qualquer tipo de preconceito. A Tiffany, dou meus parabéns pela grande atuação e conquista, e a todos que se sentiram ofendidos, reitero minhas desculpas, pois jamais foi a minha intenção. E aí, depois disso, claro que houve repercussão, né, Edgar? As pessoas nas redes sociais se dividem aí entre achar que é válida, sim, a participação da Tiffany e achar que não. E a gente teve também o comentário da Ana Paula Henkel, ex-jogadora, e que é crítica. Desde o início da entrada da Tiffany, ela é crítica à entrada dela. E ela diz o seguinte, leio que a militância a favor de trans no esporte feminino e contra as mulheres atacou o Bernardinho por ele ter dito a verdade que Tiffany tem um ataque de homem. Minoria barulhenta que quer empurrar a todo custo que sentimentos são mais importantes que fatos e biologia. Não são. Num post de um perfil LGBT que ataca brutalmente Bernardinho por ter dito a verdade, a lucidez é mostrada exatamente nos comentários da própria comunidade gay, que em absoluta maioria não concorda com homens biológicos competindo, vencendo e batendo recordes de mulheres. Então, tá aberta a discussão, querido Edgar. Quero saber o que é que vocês acham dessa polêmica. Não é a primeira vez que a gente debate aqui no Morning Show. Então... Logo no início, quando surgiu essa questão, a gente falou a respeito. Quero ouvir aqui os amigos de bancada. Aqui começa. A minha opinião se mantém a mesma daquele início que a gente teve de discussão sobre a Tiffany, Edgar, porque a gente ainda não tinha os números dela no vôlei feminino. Sim. Mas os números dela estão se provando que, de fato, ela leva uma certa vantagem. Até pelo histórico dela quando ela jogava no vôlei masculino. Sim. Ela tem sido muito superior às outras atletas. E o Bernardinho não é o cara mais calmo, né? Ele é competitivo, ele é explosivo. Então, na hora ali, pode ter sido até uma frase um pouco indelicada, mas eu acredito que ele falou aquilo que representa a verdade. A Mas Tiffany tem levado uma vantagem no vôlei feminino, sim. Mas ele se posicionou quanto a isso, né? Sim, Pediu desculpas, tá tudo foi ok. um erro, não Tudo quis ok. ofender ninguém. Sim. A questão crucial que está colocada aqui é se ela leva vantagem Ela leva vantagem, pra mim, sim. ou não. Ô Edgar, e Né? só pra ficar claro, porque muita gente está nos acompanhando só pelo rádio, na imagem, ali a gente vê que ele tá falando como se fosse pra si. Um desabafo. Tanto que pra gente voltado captar pro essa bando.
frase teve que ser feita uma leitura Sim. labial. É, Ele não foi reclamar Não com sei se é alguém. pra si ou pra outra pessoa, É, não, porque a gente não, só vê a o que imagem parece da é que ele cara faz dele. Não, é ele uma se espécie voltou de pro desabafo. banco, gente. Tipo, Ele pensou se voltou alto, pro uma Exatamente. coisa assim. Pensou Só pra alto, ficar soltou claro, pra ali gente aquela Mas coisa. é um Poderia momento ser. ali que é muito instantâneo, né? Você tá perdendo, é um jogo, é uma competição. Então você acaba soltando mesmo. E como você falou, ele já se desculpou dessa parte. Agora, eu acho que ele tá correto quando se tem um entendimento que a Tiffany tem levado uma certa vantagem no esporte. Eu me informei a respeito pela postagem do Angels Volley, né? Que é um time LGBTQI militante de Isso. voleibol. Exatamente, que foi quem fez o post e repercutiu na internet. Se referindo ao Bernardinho, herói do esporte brasileiro, da seguinte forma, abre aspas, transfóbicos e homofóbicos não vão passar sem serem apontados na nossa página. Pode ser o Papa do vôlei. Vamos desmascarar todos. Parabéns para o time feminino do vôlei Bauru, mulheres incríveis que ganharam jogando por merecimento e sem nenhuma vantagem. Olha o nível de hipersensibilidade da militância gay. Dizer que um ser humano biologicamente masculino joga como homem se tornou preconceito. É um ato de discriminação. Taxam um herói nacional como transfóbico, como mas, homofóbico. Caio, mas essa afirmativa dele, um homem é foda, é transfóbica, Ai, obrigado, desculpa. Paulinha, É a mesma coisa que Discordo dizer assim, eu tô falando totalmente. sério, você não falou outro dia aqui que os A negros, população trans eles têm discorda de você. vantagens físicas, por exemplo. Você falou outro dia aqui no programa que atletas negros têm vantagens físicas. Sim. É a mesma coisa. Essa e eu aí- acho que é a questão Não, principal. É a mesma coisa de dizer assim, ó, no questão, eu tô, não Da tô nossa falando discussão se ela aqui. deve ou não participar, tô querendo dizer no que ele disse. Um homem é foda. Ela não é um homem, é uma mulher trans. Naquele contexto, Não, ela e ele não foi é um muito homem. claro, o Não, ataque é ele masculino, se a força é enganou, masculina, a ele pediu pujança é desculpas, masculina. Ele ofende ela falando isso. Ele se desculpou. Ele se desculpou. Você acha então que o Bernardinho é transfóbico e homofóbico? Não, eu acho que ele fez ele falou Vamos desmascarar uma fala... todos. Transfóbicos e homofóbicos não Caio, vão ele passar. fez uma fala transfóbica e pediu Não, mas desculpa. aquele o Ele post foi não se refere, transfóbico. ele não se refere à fala, se refere ao caráter da pessoa. Não, ele se refere à fala, o post Não, é o da post- fala dele, o post não é é um dirigido compilado para da o vida. Bernardinho, Mas é ele para o fez, Bernardinho. ele fez uma fala transfóbica e Mas pediu em função desculpa. da E se fala, ele né? falasse assim, ó, essa preta é foda, os pretos foda, você ia achar legal? É a mesma coisa. Você falou que os negros têm vantagens físicas e tem mesmo, são mais potentes. É que nem uma iraniana não é também mais potente? Agora, usar do jeito que ele falou, homem é foda, o que ele usou foi transfóbico e ele pediu desculpas. Ele usou um Agora, atributo a genético questão... para caracterizar a pessoa ela e, não de certa forma, isso é legítimo. Ela é uma mulher trans, ela tem que ser respeitada, Socialmente, Caio. mas com certeza ele respeita ela. Não, Agora, achar Caio. um cara de homofóbico e transfóbico por causa disso, aliás, Ele já que... foi transfóbico. Se ele não é transfóbico, ele pediu desculpas Ele até acha- e ele pode eu- respeitar ele reconheceu e nunca até isso. mais Quando fazer o essa post fala. trata ele como transfóbico que precisa ser desmascarado. E Qual já é o que você problema? já Ele que foi você transfóbico trouxe, nessa fala. Você não consegue entender que ele foi transfóbico já que você nessa trouxe, fala? eu discordo. Já que você trouxe a teoria progressista do privilégio, né? Então, tratar vantagens naturais e circunstanciais como privilégio Não é circunstância Bom, ela ser uma mulher Não, trans. calma então, mas calma aí. Olha a pergunta que eu tenho pra você, que é a seguinte, que é aquela pergunta pra dar o bug nosso de cada dia na esquerda. Nascer homem e competir entre mulheres não é privilégio? Porque, segundo a militância, que está ideologicamente cega e cognitivamente imune, a Tiffany joga, abre aspas... Aí você tá na outra discussão. Sem nenhuma Você tá na vantagem. outra discussão. Não, A mas esse é discussão meu se ela ponto. deve participar ou não está aberta aqui e eu não tenho resposta para isso, nem o COI. Porque o COI não tem pesquisas que determinam de fato se a ausência de testosterona, que é o caso da Tiffany, tá? Se há quanto tempo precisa de ausência de O que testosterona você para isso acha, não dar Paulinha? diferença. Você consegue ter... Cientificamente, O que eu não você posso acha? me colocar a respeito disso. Agora, Mas a a tua fala opinião, do qual é? Bernardinho foi transfóbica, tanto que ele pediu Sim. desculpas. Isso Ele é reconheceu ponto. Agora, que foi a transfóbico Tiffany e pediu deve desculpa. estar ali. Eu acho que o COI Essa é a chegou discussão a que eu uma acho. conclusão. A conclusão do COI, e inclusive de pessoas aqui que, enfim, estão lá corroborando para essa atitude, que não é ela que pediu para entrar e deixaram. Você entendeu? O COI, através de pesquisas, diz que ela pode participar. Agora, se essas regras têm que ser mudadas, o caminho é outro. E a transfobia não pode ser permitida Não pode mesmo. nessa fala. Porque ela não tá ali
Bom, por um achismo de dela novo, que ela mas ele acha. pediu Mas desculpas, ele se Exato. retratou. Pronto, Eu tô chamando a atenção aqui para a postagem do Angels Volley, e aqui eu endosso o que a Ana Paula falou na thread, que é isso, é uma minoria barulhenta que quer empurrar a todo custo que sentimentos são mais importantes que fatos e biologia. Não são. Aliás, falando na Ana Paula, ela tem um artigo histórico publicado no Estadão em 16 de janeiro de 2018, que tem que ser lido pelo ouvinte da PAN, que se chama Carta Aberta ao Comitê Olímpico Internacional, Exato. ao COI, também dirigido ao COB. Lembrando que a Ana Paula tem 24 anos de carreira, é medalhista olímpica, campeã mundial. Eu vou ler só alguns trechos desse artigo. Escreva às entidades responsáveis pelo esporte sobre a ameaça de total desvirtuação das competições femininas que ocorre atualmente com a aceitação de atletas que nasceram homens. A verdade mais óbvia e respeitada por todos os envolvidos no esporte é a diferença biológica entre homens e mulheres. Se não houvesse, por que estabelecer categorias separadas para os sexos, certo? Imagina isso num esporte de luta, hein, pessoal? Rapidão. Bom, voltando. Inúmeros fisiologistas já atestaram que esse parâmetro estabelecido pelo COI não reverte os efeitos do hormônio masculino na já finalizada construção de ossos, tecidos, órgãos e músculos ao longo de décadas. E aqui vem a parte mais importante que fala de transfobia, que é o seguinte: o combate ao preconceito contra transexuais e homossexuais é uma discussão justa e pertinente, óbvio. A inclusão de pessoas transexuais na sociedade deve ser respeitada, mas essa apressada e refletida decisão de incluir biologicamente homens nascidos e construídos com testosterona, com altura, força e capacidade aeróbica de homens sai da esfera da tolerância e constrange, humilha e exclui mulheres. Assistimos atualmente entidades esportivas fechando os olhos para a biologia humana na tentativa de ludibriar a ciência em nome de agendas político-ideológicas. E é incrível. Direcionando ao COI aí, e é incrível como E isso isso conflita não há com o problema feminismo. nenhum, você não tá lacrando e nem divergindo de mim, Caio, porque é a dúvida que realmente Tô todo lendo mundo um tem artigo, eu não tô e que a lacrando. ciência não realmente sabe cai no comprovar. lacre, ele limita. Deixa eu falar. É o seguinte. Essa é a discussão e Pera realmente lá. não há resposta. A questão, o cerne da discussão aqui Vamos pro cerne dessa discussão. é a vantagem que pode haver na vamos pro Tiffany a cerne partir dessa discussão. da testosterona, da formação e o dela. desrespeito aos direitos das mulheres, Edgar. Como um ser, enfim, o gênero masculino competindo num campeonato feminino. Eu acho que essa é a grande questão. Quanto à parte social, que o post do grupo LGBT critica o Bernardinho e que ele se retratou e se desculpou, pronto, estamos resolvidos. Exato. Deixa eu falar. Agora, Ele se retratou por uma grosseria, não por ser transfóbico e homofóbico, porque ele não é. Lógico, meu. Eu espero que as pessoas no Twitter estejam todas contando quantas vezes eu fui interrompido e tentei falar, Vai. depois não vem encher meu saco. Vai, Fefito. Agora vamos. Agora vai, Fefito. É o seguinte. Primeiro, que o fato de estar com raiva não é desculpa pra ninguém usar frases transfóbicas. As pessoas têm que ser respeitosas em todo momento e em todo estado de ânimo. Segundo, que vamos parar com esse papo ridículo de negar a biologia, porque a própria biologia explica a transexualidade através da descarga hormonal e etc, etc. Vamos simplesmente trazer um pouco de tolerância e entendimento, em vez de trazer falsa simetria pro mundo. Mulheres trans são mulheres. Terceiro, a comunidade não é gay, ela é LGBT. Chega de invisibilizar as transexuais. Eu não faço parte de uma comunidade gay, eu faço parte de uma comunidade gay e de uma comunidade LGBT. Fefito. Que contempla outras pessoas. Dito isso, a pesquisadora Joanna Harper, do Providence Portland Medical Center nos Estados Unidos, ou seja, não é uma petralha, não ganha mortadela, não está aqui convertida a uma ideologia Não é uma esquerdopata. Pois é. Ela diz o seguinte, ela diz que a diminuição da testosterona é sim suficiente para igualar competidoras transexuais às mulheres biológicas, que são as mulheres cis. Ela usa esse termo erradamente biológicas, mulheres cis. Esse teste seria satisfatório para provar que as atletas podem competir juntas, porque ela diz o seguinte: esse tratamento envolve um bloqueador de testosterona, um suplemento de estrógeno. Quando os níveis de hormônio masculino se aproximam do esperado para a transição, a paciente percebe uma diminuição na massa muscular, densidade óssea, Força. na proporção de células vermelhas que carregam o oxigênio no corpo. Continuando, o estrógeno aumenta então as reservas de gordura, principalmente nos quadris. Essas mudanças levam à perda de velocidade, força e resistência. Vamos a um exemplo prático. A Tiffany, quando considerada um homem, saltava 3,5 metros. Agora o salto dela chega no máximo a 3,25 metros. A Tiffany tem 1,94. A Thaisa, que é central,
do nosso time tem 1,96, ela salta praticamente a mesma coisa, 3,2. Fora daqui, a Paola Egonu alcança 3,36, e a Paola é cis. E é menor do que a Tiffany. A chinesa Tsingzhu, 3,27, ou seja, salta mais do que a Tiffany. O Wallace, oposto da seleção masculina, na mesma posição da Tiffany, salta 3,44. Ou seja, o decréscimo de força, velocidade e todas as outras características é notório, foi detectado. Agora, se as pessoas querem atrelar a transexualidade da Tiffany e a transfobia, sim, porque a fala do Bernardinho foi transfóbica, e que bom que ele reconheceu. A hipersensibilidade, desculpa, hipersensíveis estão eles que não estão prontos pra lidar com a diferença. Ô, Fefito, a tua fala me leva a crer que você é a favor, que a Tiffany pode jogar entre as mulheres, que não teria problema nenhum. Só porque vários especialistas já atestaram isso e o próprio COI já liberou. Mas eu tô vendo aqui, Edgar, deixa eu só fazer uma colocação, Vini. Essa questão das diferenças hormonais, ela existe dentro do próprio gênero. Então tem mulheres que têm lá uma quantidade maior de testosterona. Tem atletas dopadas desde a infância. Atletas de luta, o Caio citou luta, que você pega, né, as judocas, por exemplo, tem uma quantidade de testosterona maior dentro do gênero feminino. Isso é natural que aconteça. A discussão, e eu mantenho também um pouco a minha opinião, mantenho a minha opinião da outra fala, quando discutimos isso aqui no Morning Show, de que eu acho sim, que um corpo que se formou diante dos padrões masculinos de descarga hormonal, portanto, formando força, formando músculo, formando tendões. Mas ele tá perdendo isso com o formando tratamento. ossos. Eu acho que isso carrega em si, na sua própria natureza, a força daquele gênero em que a pessoa nasceu. Portanto, se ela vai competir entre um campeonato entre mulheres de um outro gênero, o meu entendimento aqui, não sou médico, mas o meu entendimento aqui, de leigo e de observador do esporte, é de que ela, sim, fisiologicamente, leva uma pequena vantagem. Posso colocar uma última reflexão? Isso que eu falo, Fefito, não tem absolutamente nada a ver com a parte social. Obviamente, Ed. Essa é uma questão de saúde. A transfobia estava na fala dele. Acho que a última questão que a gente tem que colocar aqui é o quanto disso é uma imagem que a gente tem atrelada do que é masculino e feminino, e o quanto disso é levar de fato o que a ciência diz em consideração. Porque eu acabei de falar de uma médica super respeitada dos Estados Unidos, e ainda assim a gente está atrelado ao que é homem e ao que é mulher. A quem tem músculo e a quem não tá. A própria médica, a própria medicina está provando que ela tá se igualando às mulheres nesse sentido, que ela tá perdendo massa, tá perdendo densidade óssea. Mas o mundo tem homens e tem mulheres. E ela é uma mulher agora, fato. E olha só, e ela tá com a mesma massa, tá com um corpo parecido. Eu preciso fechar, gente. Só considerações finais. Também, Caio, rapidinho. Vou mudar a Tiffany, eu acabei de ver aqui, ela tem 34 anos. Quer dizer, ela já joga vôlei há bastante tempo. E só agora, recentemente, que ela tem atingido esses números de destaques, porque está jogando no vôlei feminino. Onde os padrões, onde os números são então, isso leva a gente a crer que ela exerça assim, uma vantagem, fugindo da questão social. Pelo amor de Deus, isso daqui que o Fefito fez é uma falácia consagrada de tratar a exceção pela regra. Nossa, processa médica de Providence, Você pega as melhores atletas do feminino e compara com ela. É óbvio que o próprio desempenho da Tiffany, como trouxe aí os números que o Vinícius trouxe, ele destrói o seu argumento. Ela basicamente tem um desempenho masculino piorado, e é óbvio que nascer homem e competir entre mulheres é um privilégio, segundo a própria teoria progressista do privilégio. Agora, a outra discussão relevante aqui diz respeito aos direitos femininos, aos direitos das mulheres. A conclusão do artigo da Ana Paula diz o seguinte: o esporte sempre foi um grande e respeitado veículo de conquistas femininas, uma arma que sempre evidenciou o valor das mulheres, aqueles que tentaram impor limites aos sonhos de todas que lutaram e lutam para mostrar nosso verdadeiro talento, capacidade de superação e mérito. Então, concluindo, eu aceito com empatia, de coração aberto, a mudança social de gênero. Esse não é o ponto. Socialmente, não há problema em tratar um transexual conforme a sua identidade, conforme o seu gênero de escolha, vamos dizer assim, só que negar a biologia, especialmente em detrimento dos direitos das mulheres conquistados a duras penas, isso é um despropósito, e a Ana Paula falou muito bem. Eu me recuso a ceder o meu lugar no esporte feminino para homens biológicos. Eu queria dizer que o feminismo... Absurdo vi isso, o feminismo gente. Desculpa, abarca... eu tô saindo do estúdio, eu volto no final
no final disso. Peraí, fica Porque- aí. Não. fica Esse aqui. tipo de discurso Fica ele é absolutamente Fica nocivo pra uma comunidade inteira. Quando a gente mudar de assunto, eu volto, tá bem? Vou mudar já, Fefito. Ó, mas fica sério aqui. mesmo, o feminismo, ele abarca o feminismo negro e o feminismo trans. A mulher trans é mulher, Ah, tá? Ela não tá em Perfeito. outra categoria, só isso. perfeito, boa. Então, vamos lá. É a questão do social, né? Que a gente deixou bem entendido Só aqui, eu que é acho muito difícil uma pessoa que tem uma carreira no esporte e socialmente aceita como mulher não poder continuar sua carreira no esporte. Então, se você não tem uma resposta dela participar da Liga Feminina sendo mulher, aonde ela participaria? Eu acho que a maior questão é essa. Uma terceira liga, talvez. Não sei o quê. Eu não sei o quê. Por isso que eu falei que eu não tenho resposta. Eu não sei o quê. E eu escuto o que diz Ana Paula e entendo o que ela quer dizer. E concordo também com o que você está dizendo. Só que ignorar ali... Tá, a vida social sua eu respeito, mas a você querer jogar, não. Mas eu sou jogadora. Essa é a minha vida. Eu sou jogadora de voleibol. E eu sou mulher. Onde você vai me colocar? Vamos lá. Eu acho que a pergunta maior é essa. Vambora, vamos girar o assunto. Fefito, tá me ouvindo aí? Pode voltar, Fefito. Vem pra cá. Olha só, a lá troca... buscar o Fefito. Vai buscar lá, Vini. A troca de afagos e carícias entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia continua. É claro que eu tô sendo irônico aqui. Afinal de contas, essa é uma relação que segue de vento em popa. Em pé de guerra há algum tempo, ontem, os presidentes da República e da Câmara voltaram a se estranhar, gente. Numa entrevista à TV Bandeirantes, Bolsonaro diz que Maia está um pouco abalado com as questões pessoais. Uma provocação, óbvio, fazendo alusão ao fato de Moreira Franco ter sido preso pela Lava Jato. O ministro é casado com a sogra de Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é casado com a filha, né, da mulher. É padrasto, né? O Moreira Franco é o padrasto do Rodrigo Maia. O presidente da Câmara reagiu rápido à fala do capitão reformado e afirmou que Bolsonaro está brincando de presidir o Brasil. José Maria Trindade, só você pode nos ajudar a dirimir essa questão, esse embate que não acaba mais. Estamos parados aí, né? O Brasil está parado nesse embate aí entre executivo e legislativo. Diga pra gente, Zé, essa troca de insultos aí está alimentando, como eu disse aqui, essa crise política com riscos aí variados e múltiplos para o país. Vamos lá, vamos falar um pouco deles, Zé? Bom dia. Isso, bom dia. Olha, tem muito líder querendo sair da sala, querendo sair do Salão Verde nesse debate, né? E a dúvida aí é o seguinte, se o padrasto da mulher é ou não é sogro, né? É um debate que se instalou no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, ele reiteradas vezes, ele diz, ele não é meu sogro, ele é o padrasto da minha mulher. A situação é a seguinte, o Rodrigo Maia percebeu que havia ali na articulação política do presidente Jair Bolsonaro no Congresso um vácuo, entrou, recebeu o apoio de líderes de partidos políticos, se fortaleceu, isso é evidente, e agora mete os pés pelas mãos e traça esse cabo de guerra com o Palácio do Planalto. Mas só que o capitão Bolsonaro, ele não se dobra facilmente e responde à altura e rápido, muito rápido. Olha, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ficou surpreso quando, na entrevista, o presidente falou que ele estava abalado por problemas pessoais. Aliados ali, ele disse, olha, eu nem vou tocar nessa questão de família, porque do outro lado aqui as famílias estão complicadas também. Mas aí ele saiu publicamente dizendo que quem está abalado é o brasileiro desempregado, 12 milhões de brasileiros desempregados. E aí o presidente Jair Bolsonaro respondeu de volta, né, dizendo que essa não seria uma fala de um chefe de poder. E realmente assusta muito esse tipo de ação e reação entre o presidente da Câmara e o presidente da República. Edgar, ontem, no Salão Verde, no plenário da Câmara, o desentendimento era geral e a tensão era tão grande que chegaram a pensar que o presidente Jair Bolsonaro não quer negociar, perde a previdência, mas não perde a postura, e mais, de que quer partir para o confronto diante de um entendimento de que o Congresso está fragilizado. Ontem era este pensamento no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Olha que ponto chegamos, ou seja, não há um sinal agora de um contorno da situação
a curto prazo. É preciso esperar. Ô Zé, rapidinho, vai, a gente está com pouco tempo, mas eu tenho que te perguntar o seguinte, tem a ver a comparação que eu faço, por exemplo, muito criticado pela questão da articulação, né, da aproximação com as bases, para tentar exercer esse convencimento até e considerar até demandas, né, que poderiam não onerar tanto os trabalhadores, que há um ponto, que é uma agenda da oposição, né, com relação à reforma da Previdência. O presidente diz não ter tempo para falar com todo mundo. No entanto, encontra-se com empresários, como aconteceu nesse jantar, empresários do ramo imobiliário, muitos empresários do Brasil. Quer dizer, não há uma dissonância aí no que é tempo e, na verdade, o tempo que precisa se dedicar para o que realmente importa? É uma situação tão complexa que um general virou bombeiro, né? Virou panos quentes, o vice-presidente general Mourão. Edgar, respondendo objetivamente a sua pergunta, ontem eu conversei com vários deputados e líderes e o entendimento é de que ele não quer negociar e pronto. O presidente Jair Bolsonaro. Zé, siga com a gente aqui, eu quero expandir um pouco o nosso assunto aqui. Diante dessa situação, a gente fica imaginando aí o quão preocupado está o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que ontem participou de uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Uma frase dele em especial causou o maior rebu. Vini, vamos a ela. O que disse o Paulo Guedes nessa Comissão de Assuntos Econômicos? É isso, Edgar, na frente, né, de vários senadores, mais uma fala que ela pode gerar diversas interpretações, é uma fala um pouco aberta, ele deixa ali um entendimento de que pode sair do governo caso ele veja que dentro do próprio governo ou até mesmo no Legislativo, no Congresso, ele não vai ter o apoio necessário para aprovar a reforma da Previdência que ele considera urgente, primordial, responsável, necessária, mas também afirma ali no final que ele não vai largar essa demanda dele a qualquer custo. Vamos ver a fala do Guedes. O presidente apoiar as coisas que eu acho que podem resolver para o Brasil, eu estarei aqui. Agora, se ou o presidente, ou a Câmara, ou ninguém quer aquilo, eu vou obstaculizar o trabalho do senhor de forma alguma. Eu voltarei para onde eu sempre estive. Eu tenho uma vida fora daqui. Aí eu venho para ajudar. Acho que tem algumas ideias interessantes. Aí o presidente não quer, o Congresso não quer. Vocês acham que eu vou brigar para ficar aqui? Eu estou aqui para servi-los. Se ninguém quiser o serviço, vai ser um prazer ter tentado. Mas não tem o apego ao cargo, o desejo de ficar a qualquer custo, como também não tem a consequência e a irresponsabilidade de sair na primeira derrota. Ó, Vini, a preocupação dele passa pra gente, né? Porque o Paulo Guedes é o grande nome, talvez o nome que mais unifique a ideia de país do todo ali, né? Tem uma pasta muito importante ali debaixo dos braços que acabou sendo unificada com mais responsabilidades e ele defendeu muito ontem a importância, de fato, dessa reforma da Previdência, justamente para gerações futuras, né, Edgar? Ele disse que nosso sistema aí de seguridade está, de fato, quebrado e que ele não é tão fraterno assim. E nessa fala dele causou até uma discussão entre ele e a senadora Cátia Abreu, Edgar, porque ele falou assim, olha, vocês aqui, políticos, deputados, senadores, às vezes vocês se aposentam ganhando 20 vezes mais do que o trabalhador comum. Então a nossa ideia, a ideia do governo é diminuir de fato esses privilégios da classe política, dos empresários, enfim, de qualquer um que exerça esse tipo de condição. E aí foi quando a Cátia Abreu quis rebater essa informação do Paulo Guedes e acabou causando uma discussão entre os dois. Vamos ver esse momento também. Vamos ver. Isso está sendo reduzido. Por favor, eu posso falar? Pode, eu também posso. Obrigado. 5.500. Por favor, a senhora terá o seu horário. O senhor não é o mandante da comissão. De forma alguma, mas nós temos que ter alguma disciplina. Não. Nós temos que ter alguma coisa. Não, peraí. Senador, o senador pode dar a opinião dele. Por favor, só um minutinho. vamos todos falar ao mesmo tempo? Não, peraí, ministro. Vamos todo mundo falar ao mesmo tempo? Ministro, dá licença. Vamos falar ao mesmo tempo, todo ministro. mundo? O senhor é convidado aqui, Obrigado. nós vamos lhe tratar com respeito. Eu só estou pedindo isso. Mas o senhor não vai desrespeitar senador e nem senador aqui, não. Eu não estou desrespeitando ninguém. O senhor me desculpa, meu ministro. Por favor. Com todo respeito, o senhor está sendo
convidado. O senhor, Com todo o senhor respeito, adiou senador. 3 vezes a sua vida aqui. Senador. Olha, entre nós, a gente pode até ter divergência política e tal, mas em relação Claro, aos são senadores todos aqui, claro, eles estão claro, aqui e são os perfeitamente. verdadeiros representantes da população brasileira. Com todo respeito. Mal ou bem, Com todo respeito. o governo atacando a velha política, a nova política, Escuta, nós somos eu representantes falei do- alguma do coisa povo. semelhante a isso? Não, o senhor Cara, o senador calasse a boca. Não, eu não disse isso. Eu falei, Tá parecendo eu não mandei Morning. calar a boca. Eu não usei a expressão cala a boca. Deixa eu A terminar senhora que eu tô deixa eu falar? Eu disse não, que eu tinha que fazer um reparo. quer dizer que a senhora não me deixa falar. Não, Perfeito. o senhor Então a senhora cometeu fala. um equívoco. Então a senhora fala. Nós não aposentamos com 30 vezes o salário de ninguém. Nós estamos no teto. Os senadores se aposentam com R$ 5.500 o máximo e não 30 vezes acima do que a população brasileira. Agora, os militares, sim, aposentam com 30 vezes mais. Aí, ainda deu uma cutucada na proposta da reforma da grandes Previdência verdades. dos militares aí. A Cátia Abreu causou essa discussão, mas o que importa, né, Edgar, é que o ministro Paulo Guedes que fez questão de ressaltar a importância da reforma que, segundo ele, se for aprovada, vai proporcionar aí 10 anos de um crescimento extraordinário para o Brasil. Vamos lá, cara, tá todo mundo envolvido nessa história aí, é Bolsonaro, é Rodrigo Maia, é Paulo Guedes, é a população brasileira. Bom, uma crise política pode impactar aí a vida de todo mundo, isso é sabido. De que maneira, né, que você faz, que leitura que você faz desse embate aí, dessa fala? Vamos lá. Acho que esse trecho maravilhoso aí que o Vini trouxe pra gente da audiência, ele mostra como a discussão, ela tende ao baixo nível quando você usa a falácia do espantalho, né? Então você pega o argumento do seu interlocutor, reinterpreta ele e contra-argumenta baseado naquilo que você criou e não naquilo que foi efetivamente Putz, isso hoje em dito. dia é muito comum, hein? Muito Muita gente normal. faz isso, em tudo quanto é lado, hein, Muito cara? normal. E aqui eu fico com a resposta do Guilherme Fiuza, que é um colega de Gazeta do Povo, autor do Manual do Covarde, para o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia está brincando de presidir a Câmara dos Deputados, brincando de atrapalhar o país fingindo que ajuda, como fez no governo anterior, brincando com os holofotes amigos de minar a reestruturação econômica para manter o poder central vulnerável e capturável. Um patriota. Então, seguindo aí a ironia do Fiuza, uma salva de palmas para o Rodrigo Maia, para grande parte da bancada liberal e até para parte da bancada governista, né, que ontem, de mãos dadas, fizeram explodir o dólar, né, que foi quase a R$4, e derrubaram a Bolsa, que estava em 100 mil pontos depois da viagem do Bolsonaro e agora foi para 91. A Betina me mandou uma mensagem, hora de comprar. Lógico, né? São as tais correções do mercado, os especuladores. Vamos seguir A Betina mandou mais uma dica pra gente. Os especuladores, Poderosa. os especuladores amam o Rodrigo Maia. Aliás, a análise sobre a PEC do orçamento impositivo feita pelo Paulo Guedes ontem à tarde na audiência do Senado, ela bate com a que eu ofereci para o ouvinte da PAN pela manhã. Não faz sentido federalizar o orçamento, ou seja, levar o dinheiro para os estados, se esse dinheiro é carimbado, vinculado, obrigatório, né? Que foi o que o Paulo Guedes falou. Eu quero federalizar, então eu quero repactuar o pacto federativo, só que eu quero desvincular, eu quero desamarrar, eu quero desburocratizar. Só que os deputados, em sua imensa maioria, eles nunca administraram nada na vida. Nada, nada, nunca tocaram nada. E eles não fazem ideia que o executivo precisa aí ter margem de manobra para priorizar investimentos. Essa PEC que foi aprovada, Edgar, ela servia tão somente para colocar uma camisa de força numa maluca, que foi colocada como um poste na presidência e que, infelizmente, resolveu ter ideias próprias. O resultado foi a pior crise econômica da história do Brasil. E também o Paulo Guedes falou sobre articulação, concluindo a mesma coisa que eu antecipei para o ouvinte. Se o parlamento quiser, ele aprova a reforma da Previdência em 2 dias. Porque o assunto da Previdência está em pauta há 2 anos, tem uma tonelada de informação, tem dados, o texto está pronto e é bom. Já a PEC do orçamento impositivo, que eu batizei de PEC zumbi, porque ressuscitou da gaveta do Maia, ela sequer estava pautada. Por isso que eu vou reiterar aqui, a articulação política com o governo é uma ova, articulação no playground do Maia, que é um eufemismo para fisiologismo, patrimonialismo, cargos e verba. E não é à toa que o Congresso Nacional conta com a confiança de apenas 3% da população, enquanto o governo ainda male se mantém com 51%. Então, a nossa hashtag é maravilhosa, fica Paulo Guedes, fica e desmascara
o que ele definiu muito bem a respeito de Brasília. Piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político que se associaram contra o povo brasileiro. Vai ter que desmascarar a Trindade, inclusive o filho do presidente, que faz parte do PSL, votou a favor dessas questões aí de orçamento engessado, orçamento vinculado, tudo. É um xadrezão difícil de se jogar, hein, Trindade? Pois é, agora você imagina que nada será como antes. Esta é a comissão mais sisuda do Senado Federal, a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos. Vão para esta comissão os senadores aí afeitos à economia, mercado, indústria, né? É esta a comissão dos senadores que discutem a economia. CAI, Comissão de Assuntos Econômicos. Imagina quando o ministro for numa comissão exclusiva da reforma da Previdência, onde estão escalados ali os debatedores mais ardentes e aqueles mais agressivos, né? A senadora Cátia Abreu, ela entende de economia, foi presidente da Confederação Nacional da Agricultura, que é o ramo do Brasil onde se exporta mais e tal. Ela ficou viúva, assumiu as fazendas do marido e continuou e triplicou o patrimônio, enfim, construiu um patrimônio econômico e depois entrou na política. Veja bem, como será esse debate na comissão de Previdência, porque não era o assunto. Agora, Edgar, eu sabia que isso ia dar manchete ontem nos Pingos nos Is. Eu disse que seria uma manchete fácil, mas não verdadeira. Essa história do ministro Paulo Guedes sair do governo, eu entendo como se você falasse, alguém perguntasse, você está vendendo o seu apartamento? Você disser, se eu perder o emprego, gastar todas as minhas economias, aí eu posso vender o meu apartamento. Aí alguém sair dizendo, Edgar está vendendo o apartamento dele. É mais ou menos assim. O Paulo Guedes não está de saída. Sim. Ô Zé, só para fechar, da tua observação aí, qual o teu prognóstico? Você acha que essa questão do orçamento impositivo vai passar no Senado, tendo em vista especialmente a votação expressiva na Câmara? Na semana que vem, já está marcada a votação. Eu até andei questionando ontem sobre isso que o Caio falou. Se é possível votar tão rápido uma emenda à Constituição assim, por que não da Previdência? Porque há divergências. Quando há consenso, a casa anda. Eu digo, aquele plenário cheio é perigoso demais. Falou, Zé. Obrigado pelo papo, pelas informações. Um grande abraço. Bom trabalho aí em Brasília, meu camarada. Bom dia a todos. Agora 10 horas 42 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. A TV Globo anunciou que a jornalista Cris Dias vai deixar a emissora, Fefito. Qual o motivo? Olha, o motivo ninguém sabe, na verdade, mas o fato é que a debandada de jornalistas da Globo começou com o Fernando Rocha, continuou com a Mariana Ferrão, os dois do Bem-Estar, e agora segue com a Cris Dias, o que parece que tá havendo um enxugamento da folha de apresentadores aí da TV Globo. A Cris Dias estava na Globo há 13 anos, ela apresentou o Esporte Espetacular. Para você que não lembra quem é a Cris Dias, ou você confunde ela com a Dani Monteiro, que é a repórter do Vídeo Show, porque as duas são meio parecidas. Cris Dias é aquela que teve aquela treta com o William Vac na Copa, quando ela dizia que ele não deixava ela falar e tudo mais. A Cris estava no Bom Dia Brasil comentando esportes, já a partir de hoje foi substituída pela Carol Barcelos, que é aquela que apresentava o Planeta Extremo, também na Globo, maravilhosa também. A Cris tem contrato até junho, mas já foi tirada do ar, como aconteceu com o Fernando Rocha, que tem contrato até agosto para ficar aí numa quarentena e já foi colocada livre para negociar com outras emissoras, se quiser, ou apresentar novos projetos à Globo. Basicamente, um eufemismo para você tá de saída, querida, mas qualquer coisa a gente conversa de novo. Eu acho uma pena, a Cris tem uma carreira super sólida no esporte da Globo, mas também acho que não vai faltar quem contrate ela, né, Record? Ô, Fefito, hein? Ô, louco! Passando um recadinho. Aquela indireta. Tá aprendendo e mandando soltar, hein? Não é, que eu sei que já rolaram as histórias ontem. Vamos ver. Uma notícia dada ontem na Globo News pela jornalista Eliane Cantanhede causou frisson no meio político. A comentarista disse que o presidente Bolsonaro tomou a decisão de demitir o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Vamos passar limpo essa história aí, Vini? Pois é, Edgar, ontem foi mais um dia polêmico aí
para o ministro Ricardo Vélez Rodrigues, que também participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, foi sabatinado ali por alguns parlamentares, deu declarações polêmicas, né, assim como tem sido o seu mandato desde o início, e gerado, obviamente, aí que um desgaste em torno da imagem dele. E aí, à noite, a jornalista da Globo News, Eliana Cantanhede, deu uma informação exclusiva dela, né, um furo jornalístico dela, de que o Bolsonaro teria decidido demitir o Ricardo Vélez Rodrigues. Eu vou colocar o tweet aqui da Eliana, Edgar, mas a gente pode ouvir também a sonora dela, do momento em que ela faz este anúncio ao vivo. Tá aqui, ó. O presidente Jair Bolsonaro tomou a decisão de demitir o ministro da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues. O Palácio do Planalto concluiu que não dá mais para ter o MEC. No terceiro mês, já caíram 12 pessoas, já teve 6 recuos, o Vélez Rodrigues não tem comando sobre a pasta, não sabe o que está acontecendo, e isso está causando muito desgaste ao próprio governo e ao próprio presidente. Portanto, essa é uma informação quentinha que eu acabei de receber da chamada Fonte Quente. Vélez Rodrigues é uma questão de tempo, pode ser em horas, pode ser em dias, mas é para ser muito rapidamente, ele não vai ficar no governo. E aí eu quero complementar a fala da Eliana Cantanhede com o tweet que ela colocou logo depois, dizendo que tinha acabado de anunciar no Globo News em pauta essa decisão do Bolsonaro, e dizendo que os motivos seriam óbvios, né, por esses recuos, pelas exonerações, pelas declarações polêmicas, pelo desgaste e pelo dia que o Vélez esteve ontem ali no Congresso frente aos parlamentares. Edgar, agora é importante ressaltar, ela diz que Bolsonaro decidiu mandar Ricardo Vélez Rodrigues embora, e não que mandou Ricardo Vélez Rodrigues embora. E também na fala dela na Globo News, ela fala da questão de tempo ali. Da questão do tempo, que pode ser em horas, que pode ser em dias. Enfim, o Bolsonaro, pelo Twitter, foi desmentir a informação da Eliane Cantanhede, dizendo que se tratava de mais uma fake news, né? Sofro fake news diárias, como esse caso da demissão, entre aspas, do ministro Vélez. A mídia cria narrativas de que não governo, sou atrapalhado, etc. Você sabe quem quer nos desgastar para se criar uma ação definitiva contra meu mandato no futuro? Nosso compromisso é com você e com o Brasil. E o Ricardo Vélez também colocou no Twitter dele que o jornalismo brasileiro se põe raivoso por estar pela primeira vez sem poder barganhar às custas de trocas de favores. Meu compromisso é com os brasileiros e seus representantes, os veículos que busquem outras fontes de financiamento. Bom, vou fazer aqui, né, uma defesa, como muitos no Twitter gostam de dizer aí, corporativista, né, da minha colega aí de trabalho, jornalista Eliane Cantanhede. Vamos dar a vantagem para o Bolsonaro e para o Ricardo Vélez de que a Eliane Cantanhede realmente errou na sua informação. Isso não se trata de fake news. Isso se trataria de uma barrigada jornalística, algo que não se concretiza. Fake news tem outro teor, fake news tem outra característica de enganar, de ludibriar a população. Agora, eu também não acho, e aí agora é uma tese só, que a Cantanhede tirou da cabeça dela essa informação ao vivo, vou aqui inventar algo do governo, né? Eu acho que é mais uma, e isso devido ao histórico desse governo já de tratar a imprensa como inimiga, é mais uma tentativa de jogar uma cortina de fumaça sobre todas as coisas que aconteceram ontem, principalmente com o ministro Ricardo Vélez. A gente já vai mostrar aqui daqui a pouquinho também. Mas para embasar um pouquinho mais também o meu comentário, eu quero ler aqui o artigo que acabou de soltar nosso companheiro Carlos Andreasa no blog Tem Método, que chama O Padrão Bolsonarista de Ataque ao Jornalismo. E ele coloca em uma parte o seguinte, abre aspas para o Andreasa: há ainda outra modalidade de golpe contra a moral jornalística, aquela que decorre do vazamento, entre aspas,
consciente desde dentro de informação falsa, destinada apenas e tão somente a ser desmentida oficialmente depois. Seja como for, essas práticas guerrilheiras costumam ter vez em dias como o de ontem, desastroso para o governo como forma de desviar atenções. Assino embaixo no que o Andreasa falou, para mim foi exatamente isso que aconteceu. Se não foi, se ela estava errada, também não se trata de uma fake news. Mas vamos ao que... E sim do que se chama no jornalismo de uma barrigada. De barrigada. Mas vamos ao que o ainda ministro Ricardo Vélez, da Educação, falou ontem, Edgar. Em uma das partes, ele defendeu o modelo cívico-militar nas escolas para afastar os jovens das drogas. E sabe quem ele deu de exemplo? O narcotraficante Pablo Escobar. Né? Abre aspas para o ministro. Pablo Escobar tinha reservado campos de futebol para os jovens e uma pequenina biblioteca. Com isso, tenho esses jovens aqui e eles não consomem cocaína porque esse produto é de exportação. A ideia de Pablo era não consumir cocaína na Colômbia porque esse era um produto de exportação. Só com esse fato, a violência diminui. E teve outro momento também que chamou muita atenção, que foi uma fala da deputada do PDT, Tabata Amaral, que levantou, né, na opinião dela, o fato de que o ministro Ricardo Vélez está despreparado para o cargo, que ele não tem conhecimento das questões que cercam um ministério ali tão importante, e também falou sobre a incapacidade de gestão do ministro. Vamos ver essa parte. Uma reunião extremamente decepcionada e sentindo que a sua incapacidade de apresentar uma proposta, de saber dados básicos e fundamentais, é um desrespeito, não só à educação, não só ao Ministério, não só ao Parlamento, mas ao Brasil como um todo. Cada vez que o senhor falava, vou chamar meu secretário, posso chamar não sei quem, me vinham à cabeça duas perguntas. Como é possível gerir uma pasta tão complexa, tão grande, tão importante como é o MEC, sem conhecer os dados? Eu não conheço um bom gestor que não saiba o mínimo do que está fazendo, que não saiba nada sobre gestão. E eu me perguntava também se o senhor estudou para essa reunião, se o senhor entendeu a relevância do que está acontecendo aqui. Porque para mim é extremamente importante e só se confirma o que a gente veio trazer. E a deputada terminou a fala dela dizendo que ou o Ricardo Vélez mudava de atitude ou ele deveria pedir para sair do cargo. Bom, tem um bololô, um monte de coisa aí. Uau, hein? Quanta coisa para comentar. Não foi um dia bom, na verdade, pro ministro da Educação mesmo, né? Não, vamos começar com o nosso colega, o Carlos Andreasa. Pelo que eu entendi, ele argumentou que o governo está plantando fontes para os jornalistas, né? Eu até me permite a brincadeira aí, Carlos, é a máquina de moer do Planalto massacrando o jornalismo. Vamos dar um abração para ele. Um dos meus sonhos é publicar um livro editado pelo Carlos Andreasa, que contribuiu muito para o pensamento conservador e liberal no Brasil. Mas aí você está assumindo que o governo pode ter feito isso mesmo, então? Bom, se é uma máquina de moer, ele tá mandando... Eu tô fazendo uma brincadeira, assim, eu assumo sempre todas as possibilidades, Edgar, o ceticismo político aqui impera. Sobre a Eliane Cantanhede, eu vou ser corporativista também, viu, Vini? Eu gosto dela, tanto em texto quanto em vídeo. Ela é perspicaz, ela tem uma ironia fina e tal, e ela cravou, né, que o ministro é demissionário. O tempo dirá se procede, né? É de fato uma questão de tempo. Ou se, como um outro episódio do Globo, por exemplo, como a renúncia do Temer, os supostos áudios que comprovavam aí os esquemas de corrupção com a JBS, se é uma barrigada, como vocês me ensinaram a chamar. Mas vamos ficar muito atentos agora também, porque quando for mídia independente, a gente também não pode chamar de fake news, né? Tem que seguir aí o mesmo padrão. Agora, vamos lá. Sobre a Tabata Amaral, essa última colocação dela. Eu tenho lugar de fala, para usar uma linguagem que é familiar a ela, eu tenho lugar de fala para falar sobre a Tabata, porque eu conquistei uns 20, 30 votos para ela, Edgar. Todos os meus amigos e as minhas amigas de esquerda que pediam recomendação de voto, eu indicava a Tabata. Por quê? Primeiro porque ela não é petista. Depois porque ela é uma menina super educada. E também porque ela foi financiada e é endossada pelas elites do grande capital especulativo, né, que está moldando ela como um ícone aí da esquerda fabiana. Então,
pelo menos nesse ponto, ela reconhece o valor dos mercados, do liberalismo econômico e morou nos Estados Unidos. Ela viu como funciona e sabe que o Brasil pode melhorar muito. Ela destacou na pergunta dela para o ministro a importância de estar a par de dados, de números, né? Falou da boa gestão pública. Eu não poderia concordar mais. Mas eu queria saber dela, assim, ela usa esse mesmo critério com o PDT, o partido trabalhista dela, porque o PDT fechou questão contra a reforma da Previdência. Será que eles não estudam os números? Será que eles não estão a par dos dados já há 2 anos? Será que o candidato à presidência, o presidenciável dela não sabe a importância, a relevância da reforma da Previdência? Fechou questão, Edgar, proibiu os parlamentares. Claro que num lampejo de sanidade, ela já se colocou aí à disposição para rediscutir essa decisão do partido e, pelo que eu entendi, ela vai tomar as providências aí para tentar chegar num meio termo. Isso. Mas o ponto é o seguinte, 2 pesos e 2 medidas. Fazer essa cobrança pública do ministro e não fazer uma autocrítica, vociferar e viralizar uma autocrítica severa ao que realmente importa, porque é o seguinte, se a Eliane Cantanhede deu barrigada no caso do Vélez, tudo bem, Edgar, não tem impacto econômico. Agora, as barrigadas, entre aspas, do Globo, do Noblar, do Lauro Jardim, essas sim deram um prejuízo bilionário ao Brasil. Bilionário. E se o PDT, de fato, né, agir como traidor da pátria, votando contra a reforma da Previdência, aí então a Tabata Amaral vai ter muito que se explicar. Olha lá, vamos lá, rapidinho aqui pra gente também, já estamos no nosso tempo, entre fake news e barrigada que você coloca, talvez aí no mesmo balaio, já que você sugere que a gente na mídia alternativa não se refira como fake news, eu acho que tem uma grande diferença entre as duas coisas. Uma fake news tem a intenção de iludir, ludibriar quem está recebendo a notícia. Uma barrigada é um engano, é um erro passível, né, de um ser humano que está numa grande mídia, num grande jornal. Aí eu acho que já tem uma grande questão. E a Globo não queria derrubar o Temer? A Globo pode errar também, você pode errar, já errou, eu posso errar, já errei, todo mundo pode errar. Eu também queria derrubar ele. O problema é inventar a mentira propositadamente. Fake news é mentira. Agora, o trabalho de jornalismo envolve apuração, ouvir fontes, pelo menos 2 ou 3 diferentes. Se alguma dessas fontes não dá a informação do jeito que ela aconteceu de fato, a culpa não pode ser do jornalista. Eu já adotei a nomenclatura de vocês, tamo junto. Só para a questão relacionada à comparação que você faz, o PDT fechou questão por não concordar com a reforma como está. Eu acho legítimo o partido que se coloca como oposição defender o que quer defender ali. Eu acho que trazer junto para um termo aí é tentar embasar um discurso para chegar onde você quer colocar aí a coisa. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu não votei na Tabata, hein? Depois que eu fui conhecer melhor, até teria votado. Mas aliás, seria uma excelente convidada, né? Seria, inclusive, para amanhã, mas vamos deixar para uma outra hora. Eu só acho, Edgar, que o governo preferiu travar mais uma... Vamos pro break, vai, fala, termina aí. Pode pro break. Termina aí. Então tá, a gente segue aqui no Morning Show, você com a gente, daqui a pouquinho retomamos. 11h04, horário de Brasília. Da cantora escrita pelo jornalista Léo Dias tem lançamento marcado para esse fim de semana e o Fefito já sabe tudo, já leu o livro, tá a par de tudo que acontece por ali, todas as histórias. Quais as bombas, Fefito? Queremos saber. Pois é, vamos deixar claro que o livro vazou ontem na internet, pirataria é crime, jornalistas têm acesso ao livro antes, tá bom? Você não leu o pirata, então? Não foi o pirata, gente. Então pronto, é bom saber. Não passe adiante o livro do meu amigo, deixa ele ganhar um troquinho sincero, honesto e suado, entendeu? Compre o livro. Mas, dito isso, Furacão Anitta é um livro de 274 páginas, repleto de fotos sobre a Anitta, mas também repleto de histórias. Começa lá no interior da Paraíba, contando a história dos pais dela, a infância e tudo mais, mas é isso que interessa? Não! Ô, Fefito, mas essa frase aí, subtítulo A Biografia Não Autorizada, é marota, hein? Eu acho maroto, a gente vai receber o Léo Dias, eu chamei ele pra vir aqui no programa, ele vai vir aqui na semana que vem e vamos confrontá-lo sobre isso. Tá. Porque em algum momento do livro fica bem claro que eles têm uma intimidade, ele inclusive reconhece que ele serve a Anitta e a Anitta serve a ele. Mas dito isso, o Furacão Anitta fala das grandes inimizades da Anitta. Por exemplo, Paulinha, você sabia que a Anitta e Simária, das coleguinhas, são rivais? São inimigas? Tinha esse boato aí dessa treta, mas a gente nunca fica sabendo se é real ou, né, se é invenção. Vou contar rapidamente. Elas fizeram uma música chamada Louca, Simone, Simária e Anitta, que foi
pras paradas de sucesso, mas antes de um prêmio Multishow, a Simária foi tomar satisfação com a Anitta, porque ela tem um grupo de zap com muitos famosos em que toda vez que vai lançar uma música nova, ela pede ajuda pra eles publicarem no Instagram. Todos publicam, menos a Anitta. Porque a Anitta encara o Instagram dela como um negócio. Só publica sobre a carreira dela. Simária ficou bravinha e disse que a Anitta ignorava ela, que mesmo sendo a cantora mais bombada do país naquela época, ela, Simária, conseguia responder a todos, então a amizade esfriou. Você acredita? Essa mesmo, louca! Eu tô sempre pronto, Fefi. Quem também ficou louca foi a Jojo Todinho, quando viu o WhatsApp do Gominho e viu que ele estava num grupo de zap com Preta Gil e Pablo Vittar. E veja você, falavam todos, segundo a biografia do Léo Dias, mal de Anitta. Até do cachorro de Anitta estavam falando mal. E aí a amizade esfriou. Você acredita? Um grupo de zap deu nisso. O Léo Dias ainda fala das intrigas dela com o Maluma, com a Camila Fialho, com a empresária dela, que até mesmo um namoro tava tentando fabricar ali com o dono da rádio FM O Dia, com a Anitta. Fala das cirurgias plásticas dela e fala dos muitos famosos que a Anitta pegou. Fala, olha, do André Marques, com quem ela ficou por 5 meses, do Luan Santana e do Fábio Pochá, mas diz que com esses dois não deu muita liga, palavras do livro ali. Também fala do casamento da Anitta, e olha só, a Anitta, que é a menina mais empoderada, segundo o livro do Léo Dias, foi alvo de um relacionamento abusivo, porque o ex-marido dela chamaria ela o tempo todo de burra e suburbana na frente dos amigos. E isso não é muita novidade, porque o pai da Anitta já falou um pouco sobre isso, um dos melhores amigos dela também já falou um pouco sobre isso. Parece que era realmente um relacionamento conturbado aí. Pois é, no livro tem uma frase, inclusive, que é bem emblemática. O relacionamento acabou por medo, inclusive, que virasse uma agressão não só verbal. Diz o livro. E a Anitta também tinha feito uma exigência pra voltar ao casamento, que ele deletasse o Instagram, porque ela não gosta de homem que quer ser famoso. Ela quer o homem dela na retaguarda. Ah, é? É. Exigências. Eu fico bem com o meu anonimato, só um recado aí. Pois é, mas a grande bomba, ó, Raconte é casado, o diretor não se mete nessa. Daqui a pouco você tá saindo do estúdio pra atender ligação aqui, ó. Mas a grande bomba dessa biografia, na verdade, está no último capítulo, e aí eu vou dar esse spoiler, porque a gente vai saber da opinião de vocês, inclusive, já que o Edgar já pediu lá no começo do programa. Segundo o Léo Dias, a Anitta planeja aposentadoria para 2023, que é quando ela completaria 30 anos. Em tese, né? Eu não fiz esse cálculo, eu sou de humanas, não tive esse tempo, mas o Léo disse que ela completa 30 anos em 2023, a gente acredita. Quando completam 10 anos do Show das Poderosas, ela diz, inclusive, que quer envelhecer em paz, quer envelhecer numa boa, quer ficar tranquila. Olha só, minha gente. Será que a Anitta vai ter coragem de se aposentar tão cedo e curtir sua vida de milionária por aí? Ela disse que não vai conseguir concorrer com outras meninas que vierem na esteira dela, então ela tem que dar o lugar, tem que sair no auge, que nem o Pelé saiu do auge no futebol. Será que aos 30 anos a Anitta vai largar esse osso? Maior cantora do país lá fora? Não. Ah, mas, ela também é empresária, né? Às vezes ela tá num plano de lançar outras pessoas, que eu já sei que ela lança algumas. Ela gerencia entendeu? crise de sertanejo também. Tá vendo? Ela tem outros canais aí pra se ligar profissionalmente. Se ela fizer isso, vou dar os parabéns pra essa moça, hein? Que pequena fortuna acumulada, que grande sucesso mundial. E vou largar vocês com o quê? Com nada. Seguirei outra carreira e continuarei rica. E vocês não saberão mais nada da minha vida, porque apagarei minhas redes sociais. É, segundo o Léo Dias, ela vai ser eternizada em videoclipes e quer fazer cada vez menos shows, inclusive. Só curte fazer vídeo. Quer saber mais sobre a Anitta? jp.com.br/Fefito. Vai lá no meu blog, me dá uns piques. Dá de novo o seu blog, porque você nunca deu no programa. Então, olha, jp.com.br/Fefito. Não me dê hate, me dê clique. A cada xingamento, vai lá e clica, gente. Isso me faz bombar. Beijo. Fala mal, mas fala de mim. Paulinha, adoro Oi, essas crônicas, a sua maneira de enxergar o enxergar futuro. o É o meu futuro. Muito exercício bom. de futurologia aqui nesse programa. Vamos lá. Eu quero que você conte aí como é que tá a nossa hashtag alarmista, aliás. Fica Paulo Guedes. Teve gente que achou que era fake news. Ah. Teve gente que achou que era uma grita de bolsominions para que ficasse Paulo Guedes.
E teve E gente aí? que simplesmente falou bem ou mal de várias pessoas desse programa. E a nossa hashtag está entre os assuntos mais comentados do Brasil. Olha aí Edgar. que maravilha, muito bem. Eu não vou ler nenhuma aqui porque não quero tomar Sabia que você não tinha preparado. Quando começa a ferver esse programa, entendi. acontece um fenômeno. O fenômeno da polarização. Quem ama Caio defende Caio. Quem gosta de Fefito fala de Fefito. Quem odeia Edgar resolve usar palavrões. E tem muita gente dizendo coisas que eu não gostaria de ler. A única unanimidade é o quê? É que a você. fada sensata daqui é a Paulinha. É a única amada não desta é isso bancada. não é isso aí não. E Vini, também tem pra você. Também? Tá todo mundo hoje aqui nessa O hashtag. pessoal na internet chama a Paulinha de hipster pra baixo. Não, é herdeira. Você sabe que eu costumo herdeira. dizer uma coisa, né? A gente põe Imagina pra na minha fora da administração. boca o que a gente Imagina, tem o no que vai coração. Se vocês estão destilando ódio na internet, a gente já sabe do que o coração de vocês está cheio, né? Aí. Olha a piscadinha aqui pra câmera, ó. Ó, Beijo. Mas eu Fefito. gostaria de dizer que a grande comemoração foi a seguinte. Passamos óleo na porta do estúdio. Vocês É pediram na internet e eu fiz um vídeo. Eu solicitei e o agora departamento tá tudo bem. técnico, Tá tudo bem pô. por aqui agora. Vamos lá, é a youtuber agora? Vamos falar da youtuber? Não, vamos falar da youtuber daqui a pouco, talvez. A importância da reforma da Previdência, a gente fala agora. Aliás, a Jovem Pan está exibindo aqui diariamente na programação o depoimento de entusiastas da reforma. Vamos ouvir agora o embaixador Rubens Barbosa. Que a sociedade brasileira não se deu conta da crise, da gravidade da crise em que o Brasil se encontra. Há muitos problemas. O primeiro e mais imediato é a questão das contas públicas. Há um grande déficit fiscal que tem que ser corrigido. E só pode começar a ser corrigido com a aprovação da reforma da Previdência Social. Depois virão as outras, a reforma tributária, a simplificação, desburocratização, a reforma do Estado. Mas a reforma da Previdência é primeira e mais importante porque começa a conter o grande desequilíbrio das contas públicas e, segundo, torna viável nos próximos anos, 3, 4 anos, a continuidade dos pagamentos dos salários dos funcionários públicos e de outras classes e também as pensões que são devidas. Nós temos o caso do Rio de Janeiro, em que a crise chegou a ponto tal que não há possibilidade de fazer pagamento de salário nem das pensões. Nós temos que evitar isso para o Brasil. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. E você expõe sua opinião pela linha exclusiva para tratar do tema Reforma da Previdência aqui da Jovem Pan. É o 11 97465 1630. 11 97465 1630, mensagens em vídeo, tá bom? Agora 11 horas e 19 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Nossa, a gente tá meio Mary Poppins, né? Você vai sair pra rua dando uma assobiada, assim, dá uma desanuviada. Vamos lá falar agora então da youtuber. Mas é vegana? Não é vegana? O que acontece? Caiu em desgraça a menina que se dizia vegana lá ao ser flagrada comendo peixe. E a gente sabe que peixe não compõe a categoria dos vegetais, né, Vini? Exatamente. Vamos pros Edgar. detalhes aí. Exatamente. né? Ela tem esse canal no YouTube que tinha pouco mais de 2 milhões de seguidores, bastante famosa, modelo, e colocava ali a dieta que ela fazia, né, baseada sem alimentos que envolviam animais. E aí o que aconteceu? Ela foi flagrada em Bali, na Indonésia. Na verdade, ela não foi flagrada, a amiga dela estava com ela, né, elas estavam ali conversando, a amiga dela foi fazer um vídeo, e aí pode mostrar pra gente, Murilão, um momento em que a amiga acaba fazendo esse vídeo, uma selfie, opa, o que tem no prato dela ali? Um peixe, cara. Um peixe. Olha lá, ela tá ali atrás, é a morena. Ela tenta dar uma escondida ali. Ela tenta pôr o braço ali na frente, mas a galera viu esse peixe e falou, opa, o que é isso aí? Um peixinho com leite de coco, normalmente em Bali, né? Não era isso que você tava passando pra gente, ela sofreu muitas críticas nas redes sociais. O canal dela, que tinha 2 milhões, já caiu para 1.300.000 seguidores. E aí ela fez até um vídeo depois pedindo desculpas e também explicando um pouquinho do que tinha
na verdade, acontecido aí, né, Edgar? Ela disse que ela estava comendo esse peixe e outros alimentos também por prescrição médica, né, por causa de uma anemia que ela tem diagnosticada, que ela teve que mudar essa alimentação, mas já mudou há cerca de um tempo, né? E ela não tinha avisado ainda. Esse foi o erro, aos né, seus Vini? seguidores. Se ela fala antes, olha, tô com um problema de saúde, por recomendação médica, vou precisar ingerir proteína animal, enfim. É um período, não é da minha filosofia. Serve até como um alerta, né? Gente, olha, eu sei, eu acredito nisso, tô passando por um problema de saúde, é importante a gente olhar. O médico também pra falou, isso. vou consumir proteína animal. Pronto. O problema foi ter tentado ocultar isso, eu acho. Não sei. O que vocês pensam? Então, eu acho isso a gente tem que se solidarizar, eu acho, com essa menina, na verdade, ao invés de sair julgando ela no tribunal da internet, porque isso é uma dúvida moral complexa e que a gente observa, inclusive, em política, que é a seguinte: eu me mantenho fiel à narrativa, no caso dela, ao movimento, a uma causa que com certeza ela acredita, ou eu falo as coisas como elas realmente são, sob pena de prejudicar essa causa que eu acredito de coração. Né? Mas ela tem um negócio envolvido, né? Também, Sim, né? Mas é que exatamente. Com produtos, multifatorial, é multifatorial, é complexo. Eu sempre vou ter a tendência natural de empatia, de ver uma pessoa sofrendo linchamento público. Eu sempre vou procurar olhar ao lado dessa pessoa também. Especialmente, no caso dela, ela se declarava crude vegana, só né, Paulinha? Alimentos crus, né? Eu fui, durante muitos anos da minha vida, ovo-lacto, peixe vegetariano. Então eu só não comia as carnes vermelhas. Fui e tal. 10 anos isso aí, 11 anos esse nome aí. Eu não sei qual que era exatamente a sua motivação. A minha era de natureza moral. Eu não gostava da ideia de comer nada que eu não estivesse confortável em matar com as minhas próprias mãos. Então, por isso eu não... A minha era uma opção carne mesmo de boi, por saúde, enfim, toxinas, enfim. E aí eu tive contato com esse universo e com as pessoas dele, né? Então, a minha ex-namorada era vegetariana, virou vegana. Eu tenho um grande amigo que, inclusive, é ultramaratonista e triatleta, que é vegano, e eu acho que é compatível com um estilo de vida saudável. Só que em 2018, Edgar, que foi ano eleitoral, eu estava trabalhando 14, 15 horas por dia, e, cara, eu não podia me dar o luxo de ficar doente, assim, era uma coisa impensável. Então, até meu corpo, a minha imunidade sentiu falta de uma proteína animal, e hoje em dia eu sou flexitariano, eu como carne de vez em quando. E essa menina, na verdade, repito, eu acho que a questão foi não ter avisado, é isso. Mas sabe uma Você coisa tem um negócio envolvido, que o Caio tem toda sempre uma... fala aqui, e nesse caso acho que se aplica a ela, que é a questão de você quase se vender a uma causa, assim, tipo, gente, ela tem que defender tanto essa causa, vira tanto uma coisa que a pessoa tipo, quase tem que defender, obsessão, né? que ela não pode falar de um problema de saúde, Nossa, porque de repente ela vai depor contra essa causa que ela defendeu demais. E o ato falho que o Edgar identificou na hora que ela tem um movimento quase involuntário do cotovelo ali pra esconder, né? Assim, na verdade... É constrangedor. Eu fiquei com pena dessa menina, espero que ela tenha oportunidade aí, enfim... Ela olha pro prato e tenta colocar o braço e na tem até aquelas microexpressões, né, que o pessoal analisa na internet, de medo e tal. Bom, eu espero que ela tenha espaço para explicar para as pessoas a complexidade do que está acontecendo. Enfim, boa sorte para ela. E a gente vai encerrando essa edição do Morning Show, agradecendo o prestígio de sua audiência e prometendo voltar amanhã aqui na programação da PAN a partir das 10. É isso aí, cuidem-se.